Olá, eu sou Caio Mateus e eu vou estar apresentando aqui o trabalho da disciplina de Ciência de Dados, né? A parte 2 da primeira avaliação, que é a parte de EDA. O grupo ele é composto por mim, Caio Mateus, e pela Gabriela. E aqui tem uma breve descrição do que era para ser feito nessa tarefa, né? Que era gerar um notebook em Python com análise e estatística sobre as principais informações da nossa base de dados e utilizar os notebooks da aula como base para que a gente pudesse gerar a nossa análise. Então, o nosso banco de dados, só para contextualizar, a gente explicou na etapa anterior, né, mas é da indústria do cinema. Então, ele possui dados de diversos filmes produzidos, né, desde 1980 até o ano de 2020. E a gente tem vários valores, né, de várias colunas diferentes, né? Tem a avaliação do usuário, o nome do filme, o orçamento dele, a empresa que produziu, enfim, né, o gênero também. Então aqui inicialmente a gente faz a importação das bibliotecas, né, e do nosso banco de dados em si. Aqui embaixo a gente coleta os dados para logo em seguida realizar o tratamento, porque logo de cara aqui é possível perceber que tem alguns dados que possuem valores nulos, né? Então isso a gente tem que filtrar e retirar para que não atrapalhe na nossa análise. Então aqui para o tratamento do banco de dados, a gente vai fazer uma cópia da nossa tabela para que a gente não altere o original. E aqui é onde a gente faz a remoção de linhas com valores nulos. Então, aqui a gente já tem o nosso novo data frame, só que dessa vez sem os dados com valores nulos. E a gente pode perceber que o nosso banco de dados inicialmente tinha 7.668 linhas e agora ele foi para 5.421, ou seja, né, a gente só nessa limpeza básica a gente já reduziu 2.247 linhas do nosso banco de dados, né? Então aqui, partindo para algumas análises que a gente fez uma primeira análise relativa ao nível crítico dos usuários, em que a gente consegue observar no eixo horizontal aqui as notas, né, que os usuários poderiam dar. Esse aqui é com base no IMDb, que tem no nosso banco de dados, no site IMDb. Então as notas elas variam de 0 a 10 e é uma média do voto de todos os usuários. Então aqui a gente consegue perceber que a grande maioria dos filmes do nosso dataset possuem notas entre 6 e 7,5 mais ou menos, né? Então aqui é onde a gente vê a curva atingindo um ápice, então a gente pode assumir que aqui é onde tem a maior concentração de votos. E isso responde aqui pra gente que, bom, todos os filmes que tem no nosso dataset, né, a opinião da população, a opinião do público é relativamente satisfatória, né? Os filmes por volta do 7 aqui, então é uma avaliação bem boa. Aqui a gente fez um outro que é focado em quais gêneros de filmes são os mais produzidos, né? Então aqui a gente pode observar que de todo o nosso dataset, os filmes de ação, de comédia, de drama acabam dominando mais aqui o topo, né, do gráfico. Então aqui é um gráfico de barras que ilustra isso. O daqui de cima eu esqueci de comentar, né, mas a gente usa um histograma. Aqui a gente vê que os filmes de ação, eles lideram com mais de 1.750, né, os comédia com cerca de 1.750, drama com um pouco mais de 1.000 e aqui alguns gêneros também meio populares com não chegam nem a ter 500. Aqui a gente colocou esse mesmo gráfico aqui, só que em gráfico de pizza, né, para facilitar a visualização no quesito porcentagem. Então, de todo o nosso dataset, né, já filtrado, sem os arquivos, sem as linhas nulas, a gente tem 27% dos filmes de ação e 26% de comédia, né, e 15% de drama. Aqui são os países que mais produziram filmes, né? Isso aqui já é meio esperado que os Estados Unidos liderem com folga isso aqui, mas é interessante também perceber que alguns outros países também têm relevância na produção cinematográfica, como França, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Aqui focado nas empresas que mais produziram filmes, então lidera o ranking aqui a Universal, seguida da Warner, né? A Universal com quase 400 filmes e a Warner com um pouco mais de 350. Em terceiro tem a Paramount, aí em seguida a Fox e por último a Disney, né? Isso das mais populares, né? Existem outras empresas lá que produziam também menos filmes, mas a gente pegou as mais populares. Ah, aqui é uma média
da avaliação dos usuários por gênero de filme, né? Então a gente consegue perceber que dos gêneros filmes mais populares, né, que seriam ação, aventura, comédia e drama, a gente vê que drama é o que tem a melhor avaliação, né, a melhor média de avaliação, com cerca de 6,7 em média. E os demais acima de 6, né, pouco acima de 6. Outra coisa interessante da gente observar são os filmes com maior custo de produção, né? Então, lembrando que esse dataset aqui é de 2020, né? E bom, de lá para cá já teve, por exemplo, o segundo filme do Avatar que ultrapassou todos esses aqui. Mas até 2020, o filme que tinha sido mais caro, né? O filme com maior orçamento tinha sido Vingadores Endgame, seguido dos Vingadores também, né? A Guerra Infinita, com cerca de 353 milhões de dólares na produção deles. Os dois, né? Ambos passaram 350 milhões de dólares. Em terceiro lugar tem o episódio 8 de Star Wars, com cerca de 3,3 milhões, né? 330 milhões no caso. E Liga da Justiça também com valor parecido, e Piratas do Caribe também com valor semelhante. E aqui os filmes que mais tiveram lucro bruto, né? Aqui sim o Avatar, o primeiro Avatar, lidera com mais de 2,5 bilhões, né? Ele chega aqui quase nos 3 bilhões, né? Deve ter uns 2,8 bilhões. É seguido de Vingadores e Titanic, né? Que é bem interessante perceber que Titanic, que é um filme bem antigo, tá aqui marcando presença também entre os mais lucrativos da história. E eu acredito que o Avatar 2, ele é o primeiro, né, hoje em dia, em orçamento, e eu acho que ele está entre o Vingadores e o Titanic aqui como lucro bruto, a bilheteria, no caso. Bem interessante. Aqui também é o Star Wars, né, mas esse Star Wars aqui é diferente do que foi mais caro para produzir. Esse aqui teve um lucro maior. E Vingadores Guerra Infinita. E aqui a gente utilizou o estilo de gráfico, né, box, para a gente ver uma comparação entre a avaliação do público aqui com o gênero do filme. Então a gente consegue perceber que os gêneros mais populares, né, que são drama, comédia, eles estão aqui por volta do 6. Né? O gênero de biografia também é um gênero bem aceito pelo pessoal, junto com mistério e animação. Esses pontos pretos aqui, né, esses losangos pretos, são os outliers do nosso dado, né? Então são valores que destoam muito da grande parte da amostra. Então a gente consegue perceber que esses filmes aqui, no geral, né, na verdade, os filmes são relativamente bem avaliados, né? A gente não vê um gênero que seja predominantemente horrível, na opinião do pessoal. E aqui, para finalizar, um ranking dos filmes produzidos ao longo dos anos, né? Desde 1980 até 2020. Vale salientar que essa queda brusca aqui é porque o nosso dataset ele não leva em conta o ano de 2020 inteiro, né? Então foi só uma parte de 2020 o começo, então aqui tem poucos filmes, né? Não diz respeito à situação real, mas desse ponto aqui, questão aqui para trás, já é bem mais coerente. Então a gente consegue perceber um aumento significativo ao longo dos anos, né? Isso se dá pela facilidade, né, do acesso à tecnologia e tudo mais. A gente pode perceber um grande pico aqui após 2010 na produção cinematográfica. Então, a nossa apresentação é isso. Esse é o nosso trabalho, as análises dos dados que a gente fez. E obrigado.